Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Edu, dá uma luz. Claro que sim. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, o impacto da iluminação na nossa vida. E para esse assunto está convidada a minha amiga Célia. Bem-vinda, Célia, tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui. Sim, seja bem-vinda. Aqui nós estamos com uma especialista em iluminação, né? Design de interiores, mas também especialista em iluminação e que até hoje me ajudou nesse assunto. Eu tenho ela como realmente minha referência, maior entendedora sobre o assunto e eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se beneficiar aí com todo esse conteúdo que nós vamos hoje explanar. Não é assim, Célia? Sim, muito obrigada. É um assunto que você adora, iluminação. Sim, é o assunto que eu realmente amo. Eu sou formada em Light Design, né? Em Design de Interiores, quer dizer, foi o primeiro que eu fiz. E me especializei em iluminação porque eu realmente me apaixonei por iluminação. Bom, Célia, assim, ó, a gente aqui hoje tem esse propósito de levar informação porque muitas pessoas não sabem que a luz, o Fiat Luz, né, o Haja Luz é o início, né, do Sim. desenvolvimento, é o início de história. E muitas vezes a gente acaba ficando ou deixando a iluminação por último ou dando até pouca importância para a luz, achando que é tudo igual. E não é, né? Iluminação não é tudo igual, né, Célia? Iluminação é muito diferente. A iluminação é algo muito incrível. E a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, né? Então, já dizia Niemeyer que uma boa iluminação salva qualquer projeto ruim. Olha só. E uma má iluminação destrói qualquer projeto bom. Olha. Então, é uma ciência realmente, um estudo muito profundo e que tem muito sentido, né? Que dentro da iluminação você traz emoção, funcionalidade e saúde também. Então, é algo que tem que ser estudado com muito carinho, contratar bons profissionais e as pessoas, às vezes, não querem pagar por isso, porque acham que entende de iluminação. Ah, iluminação, vamos colocar uma lâmpada aqui, outra ali. Não é bem assim. Eu tenho certeza que depois desse podcast muita coisa vai mudar. A opinião de muitas pessoas vai mudar. Olha só, eu tenho aqui que, no meu conhecimento técnico como engenheiro eletricista, que o tipo de iluminação influencia muito. Por exemplo, um restaurante no estilo fast food é um tipo de iluminação, num restaurante que ele tem uma pegada mais de aconchego é uma outra cor. E num ambiente de trabalho, Célia, na tua opinião, num escritório, num telemarketing, você acha assim, questão de iluminação, o quanto isso é importante para ter uma produtividade adequada? Ou de repente, se a empresa está tendo muitos erros, muitas falhas, não está produzindo o que espera, de repente isso pode ter ali sim uma relação com a iluminação? Ou isso eles não têm relação nenhuma, produtividade e iluminação? O que você acha? Tem muito a ver, porque a iluminação, como eu falei, ela é emoção. Ela realmente mexe com os teus hormônios. Então, um assunto que talvez depois a gente possa falar é sobre o ciclo circadiano, que foi criado pelo nosso Criador, que é a luz natural, né? Então, essa luz, ela existe para deixar a gente ou acordado ou dormindo. Sim. Então, a luz mais adequada para esses ambientes corporativos seria uma luz de temperatura fria, que é a branca conhecida, né? E essa luz, ela realmente tem uma função de te deixar atento, acordado, mas numa quantidade adequada, nem muito, nem pouco, né? Entendi. Então, hoje em dia, é muito utilizada a temperatura de cor branco-frio para os ambientes corporativos, mas isso também está mudando. Hoje eles também estão fazendo uma mesclagem de temperatura neutra com a branco-frio. Nós estamos no meio, acho que, de muita mudança, porque se a gente perceber a própria arquitetura, né, com o uso dos vidros, tem aumentado muito aquela questão da iluminação natural, que como você falou, esse ciclo, né, da luz, bem amarelinha, depois perto do meio-dia bem branca e depois ela começa a voltar para o amarelo novamente. Sim. E hoje acaba sendo com o uso dos vidros, com toda essa questão dos ambientes abertos, naturalmente ter esse tipo de iluminação. Então acaba que o branco já está perdido, né? Está ficando perdido no meio de um escritório, de repente, que vê uma iluminação numa cor lá fora, numa tonalidade, e dentro, de repente, uma tonalidade diferente.
Então, eu acho que realmente é um meio de uma mudança, um meio de uma transformação. Será que a gente está chegando num ponto ideal, Célia? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Olha só, dentro ainda desse universo da iluminação, hoje o que não falta é tipo de luz, né? Tem painel, é fita, é perfil, tem todo tipo de coisa. Mas assim, na sua opinião, tomando como base um painel de LED, que tem muitos e são muito comuns, usa em garagem, usa em restaurante, usa em estacionamento, você acha que são todos iguais ou existe muita diferença entre, às vezes, um modelo que aparentemente é semelhante? Você acha que tem diferença? Sim, a gente tem sempre que pensar dentro de um projeto luminotécnico que existe 3 objetivos, que é a iluminação geral, que vem desses painéis. Os painéis que são com luzes difusas, a luz que ilumina Aberto. tudo. Aham. E existe a luz pontual, que é a luz que você quer dar um destaque. E existe a luz complementar, e que seria uma luz decorativa. Certo. Então, dentro disso, existem milhares de luminárias. Hoje, umas com os efeitos melhores do que outras, eficiência energética melhor, outras, né, com menos eficiência energética. E aí tem essa confusão de valores. Certo. Ah, porque que esse painel é R$50, esse aqui custa 16. Hoje se fala muito, eles classificam muito, até para comprar painel de LED 30 por 30 de 18 watts ou de 24 watts. Seria então interessante nós mudarmos essa classificação para um painel, de repente, com uma quantidade de lumens? Será que teria que ser dessa forma? Perfeito isso que você abordou, porque as pessoas têm muitas dúvidas quanto isso. Aí eles chegam e falam, eu quero um painel com 20 watts. Certo. E onde é que você vai colocar esse painel? Eu quero colocar esse painel no quartinho que eu tenho assim, e quantos lumens você vai querer? Então, eles se focam muito na quantidade de watts, que é a quantidade de energia que você vai gastar. Né? E você tem que ter mais... prestar mais atenção na quantidade de lumens, Sim. que são os lumens que vão iluminar o ambiente, né? Então, tem muitas marcas hoje que têm uma eficiência energética assim fantástica. 20 watts entrega 5.000 lumens. Olha aí que importante. O que diz a respeito de iluminação não é a potência em watts. Se você comprar uma lâmpada no tipo bulbo, 9 watts, e uma de 12 watts, de repente a de 9 watts produz mais iluminação do que uma de 12. Ou seja, você pode ter uma de 12, consumir mais, pagar mais por ela, pagar mais pelo consumo e ter menos iluminação de uma lâmpada que tem menos eficiência energética, como a Célia está falando. Então isso acontece com fitas de LED também, né, Célia? Todo tipo de luminária. E é uma dúvida muito frequente das pessoas. Eu vejo que as pessoas se perdem muitas vezes, elas estão querendo reformar um ambiente, Sim. ou mesmo estão construindo, e elas querem entender de tudo. E não dá para entender de tudo da iluminação, porque muda muito, sabe? Hoje é muito rápido. Tem tendências, mudam daqui a pouco, não está mais usando aquilo. Então, eu acho que, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, e aí você tem menos chance de errar, do que você querer entender de tudo. Não, eu estou estudando porque eu estou reformando a minha casa, mas eu estou estudando sobre iluminação. Tem uma pessoa pronta aqui para te ajudar. É verdade. Né? Hoje nós temos uma pessoa pronta para nos ajudar aqui, e ela acaba de esclarecer algo que é muito comum no nosso meio. Um painel de 30 watts pode estar iluminando menos até do que um de 40, de repente, por conta da iluminação. Um de 20, né, aliás, né? Um de 30 está iluminando menos do que um de 20 e gastando mais. Dá uma olhadinha na quantidade de lumens. Compara-se uma iluminação por quantidade de lumens. Se é 1.900, se é 1.200, se é 3.000, mas compara por quantidade de lumens. Não compare pela potência em watts. A potência em watts, ela se utiliza na nossa situação como engenheiro eletricista na hora de fazer cálculo de consumo. Mas para quem está usufruindo apenas da iluminação, vai pelos lumens, né? E a questão das cores. Nós temos hoje o ciclo circadiano, que é toda essa parte que nos traz essa referência de luz do amarelo para o mais claro, depois para o amarelo novamente. Hoje uma vela eu tenho como referência que ela é 1.800 kelvins, é isso mesmo? Mais ou menos isso. E a nossa iluminação aí que nós temos é entre 2.700 kelvins e 3.000 kelvins, a mais amarela que nós temos no mercado, né? A
gente tem até 2.200 Tem já. até 2.200 já? Tem. Olha que legal. Que é uma luz bem aconchegante, aquela luz de lamparina, sabe? Sim. É uma luz maravilhosa. Uma chama praticamente. É. Que legal. E essa ela aproxima justamente o nosso ciclo com aquele pôr do sol. Sim. Com aquele momento de relaxar, de descansar, de tranquilidade, né? E algumas vezes dentro do nosso lar, da nossa casa, tem uma lâmpada com 6.500 Kelvin. Nossa. Uma quantidade, né, que a gente chama de azul, né, de cor azul muito predominante naquela iluminação. Para quem não sabe, quanto mais a lâmpada é branca, mais ela se aproxima da escala de azul, e quanto mais amarela, mais ela se aproxima da escala de vermelho. Então esses extremos para nós têm que ser muito bem utilizados, né, por causa desse ciclo natural que nós temos. E aí, a Célia, você tem algum exemplo que você vivenciou, talvez, que esse branco dentro da casa da pessoa ou depois um apartamento? Sim. Tem? Eu Conta para nós. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 meninas e elas são muito agitadas, muito, né? Elas estudam à tarde. E quando elas chegam em casa, ela me falou: Célia, eu não tô para enlouquecer, uma correria, parece que toda a energia que eles gastaram na escola, eles repõem quando chegam dentro de casa. E aí eu perguntei: qual é a cor da luz que tu tem em casa? Ah, é luz branca, essas luzes que a gente compra aí nos mercados. Eu falei: então vamos mudar essa luz para luz quente. Bota 2.200, 2.700, o que tu achar de mais quente, coloca dentro de casa. E aí ela veio me relatar: Célia, eu não acredito que aconteceu, inacreditável. Dei banho e janta, quando eu olhei, já estava uma dormindo na sala, outro no sofá, outro em cima da mesa, e até eu fiquei também mais sonolenta. E isso se dá exatamente porque a luz amarela, ela estimula a produção de melatonina. Olha que interessante, né? Além do fato de melhorar na questão ali da tranquilidade do lar, também já traz um pouco mais de saúde. Sim. Que muitas vezes foge do nosso controle, porque afinal de contas a gente está dentro do ambiente, a luz, né? Se é uma luz artificial com lâmpada, simplesmente ela pega a gente e não sabe até onde isso vai causar um benefício, um malefício. Eu vi um estudo agora recente que saiu que a lâmpada azul, a lâmpada branca com a cor azul, com a tonalidade, ela teve um impacto na vida, né, dos seres ali que foram feitos os exames ali, a pesquisa. Fizeram com as moscas e reduziu, né, a quantidade de dias que elas viviam de acordo com a lâmpada que elas estavam expostas. Ou seja, muita lâmpada branca envelhecia mais rapidamente, né, nesse caso, Sim. as moscas. Em alguns casos, eles viram que a memória das moscas foi afetada, outras que a locomoção dela ali, o conjunto, né, de asas, foi afetado. Um estudo sério, né, de uma pesquisa que eu posso até deixar a descrição aí para vocês consultarem. Ou seja, no ser humano, a situação é que nós sabemos que tem impacto, mas por que nós não damos mais atenção? Será que é só por desconhecimento, Célia? Eu acho que muito é falta de conhecimento. O preço hoje? Não? O mesmo valor de uma lâmpada amarela, de uma branca é a mesma. É o mesmo? É o mesmo. Eu acho que mais é falta de conhecimento e às vezes também de tradição. A gente observa que as pessoas mais antigas, elas gostam de luz branca. Por mais que você chegue e fale: olha, a luz amarela, isso. Não, eu não quero amarela, eu quero branco porque eu quero enxergar. E esse é um outro ponto. As pessoas acham que a luz amarela ilumina menos do que a branca. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente está falando de quantidade de lumens, uma lâmpada amarela pode ter 500 lumens e uma branca também pode ter 500 lumens. Olha só. Então, é mais a desinformação, eu acredito. Olha só. Então, assim, se a tradição é aquela de uso de luz branca, sim, aí vai querer usar a luz branca, como se fosse mais forte, como se fosse dar mais resultado. E muitas vezes não é isso. Não. Num ambiente de estudo, quem sabe uma luz branca deixa mais despertar, né, ter mais ação, até quer dizer. Mas num ambiente onde quer tranquilidade, sossego, tem que ser amarelinha. Tem que ser amarela. Mais aconchegante. Você vê que quando você entra num restaurante, que a lâmpada é amarelinha, né? Tem aquele
clima, aquela cena, né? Nossa, você pede um jantar, você pede uma bebida, daqui a pouco você quer ficar mais. E isso é pensado quando é feito um projeto luminotécnico no restaurante. Ela atrai você ali. Sim. Olha que interessante. Hoje tudo é pensado. Pode ser que nós não tenhamos pensado em muitas coisas, mas alguém já pensou nisso. Assim, até nas reuniões também, né? Hoje, eles têm esses ambientes dentro dos escritórios de reuniões, por exemplo, de fechamento de negócio. Certo. Então, uma sala com uma luz amarela, um bom vinho. Falta só o contrato e a caneta. Já deixa pronto. Já deixa pronto. E convida, você tem uma emoção muito melhor, você relaxa. O que a Célia está falando é que o humor ele é afetado pela iluminação. Então, se leva isso para uma mesa de decisão, numa sala de reunião, que de repente você quer barganhar mais preço com o seu fornecedor, quem sabe você leva para uma lâmpada branca, que está todo mundo frio, agitado, e vai tentar na base da força tirar aquele desconto. Mas se você precisa de um bom desconto... E dizem que você só compra na emoção, né? É a emoção que te faz comprar, não é a razão. Então, bora trabalhar na emoção. Sim. Bora colocar luz amarela. Já começa com haja luz. Sim, haja luz, de melhor qualidade. Que bacana, né? E nós temos um exemplo, né? Como você falou, dentro de casa, até os filhos ali estavam cochilando. Sim. Olha só, para quem tem filho hoje e precisa de um pouquinho de descanso ao chegar de casa do trabalho, já sabe a receita. Sim. Troque sua luz branca pela uma luz amarela. Isso. Célia, você tem percebido que existe muita poluição, né, da luz também, né, nas ruas, avenidas, enfim, todo lugar é muita luz, às vezes em excesso acaba sendo mal utilizado e causando problemas, né? Eu vi uma pesquisa recente também que nos Estados Unidos foram 3 cidades apresentada praticamente o mesmo problema, que as luzes elas estavam impactando na questão do trânsito, em acidentes e também poderiam ter resolvido porque eles estavam na fase de implementação com LED. Uma cidade seguiu e continuou instalando tudo com luz branca. Na outra cidade eles fizeram o quê? Eles baixaram para, a partir do momento que eles souberam do resultado, começaram a colocar tudo 3000K. Tudo 3000 kelvins, tudo lâmpada amarela. E teve uma outra ainda que fez diferente, se eu não estou enganado, é a cidade ali no Arizona, Phoenix, que ela colocou todas as avenidas luz branca e nas ruas residenciais luz amarela. Faz sentido isso para você, Célia? Muito sentido. Imagina que tu tá na sala da tua casa, tá tudo amarelinho e pela aquela flechinha de luz ali do vidro vem aquela luz branca em cima de ti. É muito desconfortável. É muito desconfortável. O branco ele te traz uma sensação realmente assim, né? Sim. E ele mexe com a questão do nosso sono. Será que isso tem a ver com a nossa saúde também, Célia? Com certeza, com certeza. Além do fato de ele prejudicar o sono, muitas pessoas que sofrem de insônia, de repente, tá até 10 horas, né, no sofá com uma luz branca na sala, ou de repente tá na cozinha com a luz branca. Como que faz para virar essa chave do sono, de repente, do branco para o preto, para o escuro? Será que não precisa, né, dessa transição para uma luz mais amena, mais amarela? De repente esse problema da insônia, e a insônia a gente sabe que também tem uma correlação aí com a diabetes, Sim. É isso? No caso das crianças que não têm uma retina ainda bem pronta, até os adolescentes não têm uma retina ainda totalmente formada, a luz branca ela também causa alguns problemas na visão, então está relacionado também com causas de glaucoma, ou seja, a iluminação importa. Muito, mas importa muito. Por isso que eu sempre defendo que a iluminação é saúde também. Não é só o conforto. Não, é a nem saúde. é só conforto, nem é só beleza, nem é só funcionalidade. Ela também é saúde. Imagina que as pessoas às vezes gastam rios comprando melatonina, que não é barato. Sim. Então por que não começa pelo mais simples? Troca as lâmpadas de casa todas por luz amarela e aí sente o efeito. Olha aí, mais uma dica hoje, mais uma luz nesse podcast, Edu dá uma luz. Sim. Coloque luz amarela. Nós vamos criar agora uma campanha. Vamos fazer a campanha Luz Amarela, por favor. Quem está vendendo melatonina vai ficar com raiva. Vai, olha, é verdade.
Não vão no médico, consulte os médicos de vocês, passam melatonina, tomem. Mas também dá uma ajudadinha com a luz amarela, é bom. E olha como é confortável. Você, à noite, você está dormindo, você tem uma luz bem amarelinha ali, vamos falar da luz decorativa, do lado da cama, um pendente, ou mesmo a luminária, com a luz mais baixa possível. 2.200 é maravilhosa. Se você precisa levantar à noite, você liga só aquela luz, te dá um conforto visual tão bom, maravilhoso. Ele não dá um impacto negativo. Não. Ela praticamente é aquela chaminha da vela que está acesa. Te convidando até para voltar de novo para dormir. Pois é. E hoje um problema muito sério é essa situação mesmo da insônia. Porque com o nosso dia a dia hoje corrido, com tanta tela, seja do celular, computador, painéis aí pela rua de outdoors eletrônicos. Sim. Ou seja, é luz o tempo todo. Essa quantidade foi feita para a gente absorver ou às vezes o nosso corpo não está pronto para receber tudo isso? Chega de noite vai dar uma consequência. Sim, com certeza. E eu acho que todo mundo quer uma boa noite de sono, né, Célia? Todo mundo deseja isso e necessita disso, né? Ô, Célia, e nós temos aqui um caso que eu vi uma vez que ele virou até uma reportagem no G1 que era sobre as tartarugas, que elas procriam na areia, né? Elas colocam seus ovos na areia e elas voltam para o mar. E essas tartaruguinhas, essas pequenas tartarugas, quando elas quebram os ovos, né, uma certa maturidade, elas quebram os ovos e elas vão em direção da água do mar, porque lá elas têm aquele reflexo da lua na água, e aquela luz chama a atenção delas e elas vão até lá e elas sobrevivem, e aí vão para o ciclo da vida, né? Crescem, reproduzem. Mas tinha uma situação que os observadores, eles anotaram que essas pequenas tartarugas elas não estavam caminhando em direção ao mar, elas estavam caminhando em direção à avenida da cidade. Eu não lembro agora qual cidade litorânea no Brasil, se foi Salvador ou alguma outra cidade, e elas estavam caminhando para lá, num sentido oposto ao natural. Ou seja, a própria iluminação pública ela estava trazendo um efeito negativo na vida, né, animal, na vida selvagem. Se isso já foi provado, já foi percebido, por que isso talvez não é tão difundido, o impacto da iluminação na nossa vida? O que você pensa que poderíamos começar a trabalhar uma disciplina talvez na escola, mais conversas entre os pais e filhos? Porque hoje a conversa de iluminação é assim, ó, apaga a luz quando sair do cômodo. Sim. Né? O que você acha? O que precisa um pouco mais desse conhecimento? Precisa de conhecimento e tudo começa pelo lar, né? Com as crianças. Eles são incríveis para aprender, né? A gente viu que quando começaram a divulgar sobre a reciclagem, eles foram fundamentais nisso, né? Eu lembro que meu filho era pequenininho e ele já, vou colocar o meu copinho tal nos reciclado. Então, eu acho que esse trabalho junto com as crianças é incrível, assim. Eles aderem muito fácil. Muito fácil sobre isso. E falando sobre as tartarugas, eu lembrei que há pouco tempo construíram um mole novo ali na Itapema. E colocaram luzes brancas muito fortes naquele mole. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. E aí, eu caminhando lá, eu vi que de manhã cedinho, vários mini sirizinhos, todos esmagados no chão. Eles vieram todos para aquela iluminação debaixo da luz. E isso está continuando. Você falou, tem um monte, sabe, esmagado, que as pessoas vão pisando à noite, né? Tem as bicicletas, então tem que ter um olhar para esse lado aí, sim. Cabe a quem projeta, quem sabe, quem tem esse conhecimento, eu acho que mais responsabilidade ainda. Vez ou outra nós passamos, né, vamos em direção ao interior e passamos por alguns lugares onde você falou ali dos ciris, né, estão reunidos. E aí eu me lembrei que tem também os bois, os gados, eles se reúnem debaixo de uma luz ali. Estão todos ali, 11 horas da noite, meia-noite, tudo ali aceso, né? Será que isso não impacta, né, a qualidade da carne, de repente, que nós estamos comendo? Com certeza. Será que essa carne que está vindo para a nossa mesa, para o nosso prato, ela vai causar bem? De repente, às vezes é por causa que mudou o ciclo do animal, ele já não tem um descanso, ele já não tem o crescimento da forma certa.
Por isso que é bom compreender, tentar não se afastar tanto da natureza, como a gente falou aqui antes. Exato. As cores naturais, elas não são tão vermelhas e nem tão azuis, né? Quanto mais nós nos aproximamos ali da luz do fogo, da chama, né? Aquela questão amarela, laranja, isso vai trazer benefício, porque é algo natural. Né? Talvez o nosso corpo seja apropriado para isso. E tudo que é de muito novo. Nós estamos aí com a era do LED. O LED trouxe um impacto na nossa vida, na questão econômica, absurdo. Sim. Porque até hoje existe a cultura que a iluminação ela é um grande vilão por conta da iluminação que nós vivíamos há 30 anos atrás. Era 100 watts uma luz, 150 watts. Eu lembro que meu pai falava, olha, veja se tem alguma lâmpada de 100 watts, 100 velas, né? Era 100 watts. Hoje nós falamos de lâmpada de 8 watts, 7 watts, 12 watts. A mudança ela foi muito rápida. Mas até onde isso impacta para nós, e aqui entra mais essa situação, será que a gente pode falar nisso, mas dá uma verificada se o impacto do LED ele é totalmente positivo. Porque no caso que foi colocado as moscas, nós vimos que a vida delas reduziu, envelheceram muito rápido, perderam memória, e eles não conseguem fazer uma medição ali de impacto de Alzheimer porque elas não têm a mesmas capacidades de cerebrais como o ser humano. Mas na questão da vida, ela tem. Na questão ali da locomoção, ela tem. E hoje em dia, o que nós mais vemos são pessoas doentes, com insônia, com fraqueza, com falta de memória, e ninguém sabe por quê. De repente, é pelo excesso também. Sim, cabe nós, mas é tão barato, agora ficou tranquilo que ficou barato. Não, é legal, porque aqui no Brasil nós temos essa coisa de tudo, aquela iluminação excessiva, né? E uma vez que eu estive em Portugal, eu procurei a lâmpada para acender na sala, não tinha uma lâmpada como aqui para acender na sala. Aí, será que tiraram essa lâmpada? Não, é porque a lâmpada é decorativa, ela é pontual, ela é para aquilo que realmente a gente precisa. E vocês têm esse poder de iluminar exatamente aquilo que necessita, não aquilo que não precisa, né, Célia? É, que a gente também vê a beleza na sombra. A luz e a sombra, eles se complementam. Então, antigamente, o bonito era deixar tudo iluminado. Porque tem uma sombra ali, tá ruim. Mas não, hoje é muito bonito você pontualizar, como esse cachepô, ali uma luz em cima dela, né? E deixar o resto apagado. À noite eu ligar só as fitas no teto. Vocês conseguem valorizar cada ponto. Cada ponto. Ainda que tenha sombra, não significa que seja falta ou uma iluminação com uma baixa qualidade, não. Sim. Pode ser que justamente isso aí seja mesmo proposital e para desenhar o ambiente, valorizar, como você falou. Com certeza. Que bacana. E dentro desse universo todo, né, tem milhares de lâmpadas, de luminárias, e as pessoas têm muita dúvida. O que é uma dicróica, para que é uma par 20, uma lâmpada tubular, uma lâmpada bulbo, né? E cada uma tem uma função. Sim. Então, é aquela mesma história. Não adianta você querer entender tudo de iluminação porque você está fazendo sua reforma. Mas é muito bom que você contrate um profissional certo que possa te indicar. E hoje são tantos, né? Tantos detalhes na iluminação. Muitos detalhes. Que é quase impossível, né? De alguém que é leigo no assunto descobrir. Mas eu acho que com esse conhecimento hoje que a gente reuniu aqui, muita gente vai começar a notar que precisa ser um pouquinho mais estudado, que precisa ter um pouquinho mais também de parceiros nessa área, procurar pessoas que realmente não queiram só vender, mas queiram deixar algo de qualidade, porque iluminar pode-se colocar um refletor e iluminar, como também pode dar valor para cada ponto e dar conforto e trazer saúde, não é? Sim. Espero eu que a questão dos LEDs, elas venham assim, elas cresçam, mas cresçam dentro da proporção certa, que não venha isso afetar no nosso trânsito, quantidade de acidentes, não venha afetar na questão da qualidade da saúde, porque eu sei que é o seguinte, hospitais, farmácias, lugares onde precisam muito, né, ter atenção total, a luz branca realmente é necessária. Sim. Mas a questão parece que quando a gente chega em casa, que tem aquela luzinha confortável, dá toda uma diferença. Nós repomos a nossa energia com aquilo. Com certeza. Traz mais vida, né? Não é só a luz, mas uma luz de qualidade.
Sim. É isso, Célia? É exatamente isso. Célia, você design de interiores, hoje tirou todas as nossas dúvidas de iluminação, porque você é especialista. Uma coisa é desenhar, outra é ser especialista. Você é projetista, especialista. Então, quando depende de qualquer informação, você tem essa solução. Muito obrigado pela sua participação, tá? E eu creio que aquele que está ali nos assistindo vai também ser beneficiado com essas informações. Agradeço também, foi muito bom estar aqui. Quando precisar, é só chamar. Com certeza nós retornaremos com as dúvidas que os nossos espectadores têm, com algumas coisas que nós vamos também ir atrás, porque eu acredito muito no conhecimento. E nessa dispersão do conhecimento, nós colocando isso, espalhando, nós vamos mudar essa sociedade aí sempre com um viés de mais qualidade de vida, mais desenvolvimento, e não deixar cada um fazendo errado, porque, sim, afinal de contas, né, o conhecimento ele transforma. Com certeza. Obrigado você que me acompanhou, obrigado, Célia. Obrigada. E você que está aí, curte, compartilha. Um abraço, até a próxima.